A esposa mandou uma mensagem. Presa no jantar da minha mãe, desculpe. Eu estava sentada a 3 mesas de distância com a esposa dele. Respondi, adivinha só? Também estou no jantar da sua mãe. Vire-se. Eu sempre achei que a traição vinha com sinais óbvios. Mensagens suspeitas, mudanças bruscas, culpa nos olhos. Eu estava errado. Descobri que o verdadeiro perigo é quando tudo parece normal demais. Quando a casa ainda cheira a jantar. Quando o beijo ainda acontece. E mesmo assim, algo dentro de você começa a ranger como uma viga prestes a ceder. Ela me encontrou na porta com um pano de prato ainda na mão e um sorriso que me acertou em cheio no peito. A casa cheirava a frango assado e alho. A música estava baixa. A velha luminária sobre a mesa de jantar estava acesa. E o cachorro bateu o rabo uma vez e voltou a dormir, como se tudo no mundo estivesse exatamente onde deveria estar. Ela passou os braços pelo meu pescoço, beijou meu rosto e perguntou como tinha sido o dia. Eu fiz uma piada sobre reuniões que deveriam ter sido e-mails. Ela revirou os olhos, deu uma risadinha pelo nariz e me puxou até a mesa. Comida quente, voz quente, olhos quentes. Eu não estava fazendo um papel. Eu estava em casa. Comemos devagar. Ela perguntou sobre um pequeno trabalho com o qual eu vinha lutando e me contou sobre um podcast que tinha gostado. Depois, me provocou por eu empilhar os pratos do jeito errado na lava-louças. Fingi ficar ofendido. Ela riu, passou a mão pelas minhas costas ao passar atrás de mim e disse: "Você é impossível." Naquela noite, adormeci com a mão dela repousando sobre meu peito e a janela entreaberta, deixando entrar o ar fresco. Se alguém me dissesse naquele momento que eu estava há 1 mês de trocar as fechaduras, eu teria apostado um jantar que estava errado. 2 semanas depois, ela chegou em casa tarde com um sorriso suave e uma história vaga sobre o apartamento novo de uma amiga. Foi a primeira nota estranha de uma música longa, tão pequena que quase passou despercebida. Se eu soubesse para onde isso ia, teria começado a andar com uma lanterna mais cedo. A distância não chegou como uma tempestade, chegou como alguém girando um dimmer. Ela começou a deixar o celular virado para baixo no balcão, a tela acendendo sob a palma da mão. Quando eu entrava da garagem, ela fechava uma aba do laptop com um movimento rápido. O cheiro do jantar ainda estava lá, mas o calor não. 1 semana depois da história do apartamento da amiga, ela começou a ficar em silêncio durante os programas que assistíamos juntos. Sentava-se comigo no sofá, mas de algum modo não estava comigo de verdade. "Está tudo bem?" Perguntei numa terça-feira quando ela mexia uma panela, mas não provava a comida. Ela pegou o sal, sacudiu demais e não levantou os olhos. "Estou em casa." Isso é um sim ou só um preenchimento? Um dar de ombros? Estou só cansada. Apoiei-me no balcão. Cansada de quê, Nate? De existir? Já tentou? Ela deu um meio sorriso. Era para ser brincadeira. Soou errado. Coloquei a luva de forno de volta no lugar. Se você está esgotada, diga isso. A gente pode diminuir o ritmo. Eu estou bem, ela disse. Tudo bem. Ela abaixou o fogo e finalmente encontrou meu olhar. Por que você está me olhando assim? Assim como? Como se estivesse inspecionando uma rachadura na parede. Sorri de leve porque sou empreiteiro e paredes falam comigo. Bonitinho. Ela passou por mim. A velha mão nas costas não veio dessa vez. Não comece a ver coisa onde não tem nada. Eu não comecei. Ainda não. Mas naquela noite, o lado dela da cama poderia muito bem estar em outro estado. 2 dias depois, ela cancelou os planos com nossos vizinhos de última hora. Não estou muito afim de socializar, disse ela, vestindo um suéter grande demais e recolhendo as pernas no sofá. Fui sem ela. Nosso vizinho Neil, que faz piada demais quando fica nervoso, perguntou: "Cadê a chefe?" "Em casa. Problemas no paraíso." Ele tentou rir para disfarçar. Dei um gole de água e deixei o assunto morrer ali. Quando voltei, o celular dela estava na cozinha, virado para baixo de novo, vibrando. Toquei o balcão ao lado dele com 2 dedos. Ela olhou do tanque. "Pode atender", eu disse. "Está vibrando há 5 minutos." "Não é ninguém", ela disse rápido. "Spam. Telemarketing insistente." Ela fechou a torneira. "Você está agindo estranho." Apoiei-me na ilha. "Você anda estranha há 2 semanas. Eu só estou alcançando você agora." Ela enxugou as mãos no pano. "Não começa. Estou exausta." "Você já disse isso." Os ombros dela subiram e desceram. "Podemos não fazer isso hoje à noite?" "Claro", eu disse. "Mas vamos fazer. Escolha à noite." Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. Preparei café e abri meu calendário. Mudei nossa noite de encontro de sexta-feira para provisório. Reservei 2 noites para a academia e uma para jantar com meu irmão.
Coloquei um aviso no nosso quadro compartilhado. Compras agora divididas por semana. Recibos presos. Eu não estava punindo ela, apenas apertando os parafusos das partes soltas da nossa semana. Se alguém está construindo projetos paralelos, não deveria pegar madeira emprestada do meu galpão. Naquela noite, ela chegou em casa depois das 9. Desculpa, disse, entrando apressada com uma sacola pequena demais para ser de mercado e boa demais para não ser nada. Terra. Eu servi um copo de água para ela. Que coisa! Uma coisa de família. Ela pegou o copo e evitou meu olhar. Tá bom, mas podemos não me fazer sentir como uma delinquente por ter uma vida? Respirei fundo. Ninguém está te acusando, mas você se atrasou 3 vezes esta semana, e eu moro aqui também. Se você sai, eu planejo meu tempo. Se você fica, eu planejo nós. Ela revirou os olhos. Você não precisa bancar o alfa com o calendário. Eu banco o alfa no respeito. Respondi com calma. Tempo faz parte disso. Ela arqueou uma sobrancelha ao ouvir meu tom. Essa é sua nova regra? Pedido simples. Se vai se atrasar, diga quanto. Se mudar os planos, não avise depois. E coloque suas coisas no quadro. Ai, meu Deus. Ela riu de leve. Um som sem humor. Você está falando sério? Estou, eu disse. E a partir de hoje minha semana funciona pelo que está escrito, não pelo que fica subentendido. Tá bom. Ela atirou. Vou colocar meu horário de sono também. Coloque o que importa. Respondi. Se importar. Ela ficou em silêncio. Mais tarde, quando estendi a mão para ela na cama, ela se virou para o outro lado. Não de forma dramática, só o suficiente para deixar claro que, naquela noite, o que importava não era eu. Na quinta-feira, cheguei em casa mais cedo com bifes. Ela estava em uma chamada de vídeo. Parou no meio da frase quando me viu entrar e então abriu um sorriso rápido que parecia um adesivo. Oi, termino em 1 segundo. Tranquilo. Ela fechou o laptop 1 minuto depois e apontou para a sacola. Se você vai cozinhar, eu vou tomar banho. Ótimo timing, eu disse. Queria falar antes. Ela congelou. Sobre o quê? Sobre você estar em outro lugar. Isso de novo? Assenti. Sim, isso de novo. Ela passou o polegar pelo anel distraidamente. Eu já te disse que estou bem. E eu já disse que essa resposta não cola. Ela cruzou os braços. Você está me sufocando. Coloquei a sacola na bancada. Não. Estou parado na nossa cozinha perguntando à minha esposa se ela está bem. Se isso parece um estrangulamento, então algo está errado. Ela soltou o ar com força. Você está me encurralando. Cantos costumam surgir quando as pessoas pintam ao redor de si mesmas. Ela se encolheu. Isso não é justo. O que não é justo é você esfriar e chamar isso só de cansaço. Ela desviou o olhar. Tá bom, eu tenho estado entediada. Fico feliz em saber. Casa, tarefas, mais uma noite no sofá. Eu precisava de ar. Ok, então diga isso. A gente pode agitar os fins de semana. Arrumar algo só seu. Voluntariado, meio período, viagens curtas. Mas me excluir não é ar. É tranca. Eu não estou te excluindo. Você está do outro lado de uma porta, falando através dela. Ela bateu a palma da mão no balcão. Você é tão dramático. Escolha o sábado, eu disse de forma calma. Vamos planejar algo que não seja o sofá. Depois de um instante, ela suavizou. Desculpa. Eu andei estranha. Não é sobre você. Tudo aqui é sobre nós dois, eu disse a ela. É assim que funciona quando são dois. Ela se aproximou e apoiou o queixo no meu ombro por um momento. Você tem razão. Sábado. Vamos sair e eu vou melhorar. Soou como uma trégua. Pareceu um intervalo comercial. Mesmo assim, eu fiz os bifes. Arrumei o pátio e abri uma garrafa de algo normal. Ela se encostou em mim como a mulher com quem me casei e riu de uma piada que eu nem sabia que tinha em mim. Por uma noite, o dimmer voltou a subir. Eu me permiti respirar. Na sexta-feira, ela ficou mais no celular do que o normal, tocando a tela enquanto assistíamos a um programa juntos. Quando olhei de relance, ela inclinou a tela sem pensar. Eu notei. Não comentei. Em vez disso, ajustei. Na manhã de sábado, enquanto ela estava numa ida à feira, fiz 3 ligações. A primeira para um amigo do ensino médio que agora fazia trabalhos discretos para pessoas que precisavam de clareza. Ele me passou um número. A segunda para esse número. A voz do outro lado foi direta, preço informado logo de cara. Prazo dado sem teatro. A terceira ligação foi para meu irmão, para mudar nosso jantar de domingo da nossa casa para a dele. Ele perguntou se estava tudo bem. Vai ficar, eu disse. O homem do trabalho discreto me encontrou na segunda-feira perto do antigo depósito de trem. Ele me mostrou um modelo de relatório. Horários, locais, com quem? Nada de filme de espionagem, só realidade organizada.
Quer que eu foque no horário de trabalho ou nas noites? Ele perguntou. Nos dois, respondi. Uma semana. Se não tiver nada, eu ligo dizendo que fui exagerado. Se tiver, eu ligo cedo. Combinado, ele disse sem piscar diante do meu tom. Em casa, comemos tacos apoiados na ilha da cozinha. Ela me contou que a terra tinha trocado de academia. Perguntou sobre meu dia. Eu respondi sem acrescentar comentários. Ela sorriu de um jeito que parecia cansado. Perguntei se ela queria dar uma caminhada depois. Ela disse que tinha roupa para lavar. Naquela semana, não vivemos tanto juntos quanto empilhamos nossas vidas lado a lado, tentando não derrubar as pilhas. Minha iniciativa não parou no relatório. Separei nosso orçamento discricionário em um documento compartilhado. Ajustei minhas notificações para que as mensagens dela chegassem só com som, sem banner. Não para ignorar, apenas para evitar um reflexo pavloviano. Passei nosso sair de casa de sábado para domingo à tarde e fiz do sábado algo meu. Fui à academia, troquei o óleo do carro e encontrei o Neil para comer hambúrgueres. Quando ele perguntou onde ela estava, eu disse com uma amiga e deixei o resto no prato. No meio da semana, ela chegou em casa com comida para a viagem e aquele sorriso cauteloso de novo. Estou compensando, anunciou tirando as caixas da sacola. Seu favorito. Legal, eu disse. Qual é a ocasião? Nenhuma ocasião. Quero ser legal com meu marido. Isso pode ou preciso preencher um formulário? Pode, respondi beijando a têmpora dela. Estava mais quente do que eu esperava. Não doce, quente. Eu sei que andei distante. Ela disse, colocando os rachis à minha frente. Estou corrigindo isso. Eu vejo o esforço, falei. Ela soltou o ar, aliviada. Que bom. Sábado. Vamos fazer algo grande. Dirigir até o lago. Domingo é melhor, respondi mastigando. Mas sim, vamos fazer algo grande. O rosto dela tremeluziu quando mudei o dia. Depois se recompôs. Domingo, então. Tudo bem. O relatório chegou no meu e-mail na segunda-feira seguinte, às 14h17. Eu estava na obra, mostrando a um cliente um projeto de ampliação da varanda. Quando meu telefone vibrou 2 vezes no bolso, não olhei até entrar no caminhão. Aí olhei. O assunto tinha meu nome, o nome dela e datas. O PDF abriu numa primeira página limpa. A segunda página tinha horários. A terceira tinha fotos. Já vi muitas fotos na vida. Obras, reuniões de família, férias. Essas eram só pixels. E ainda assim deslocaram algo dentro de mim, como uma casa se assentando na fundação depois de uma longa tempestade. Ela em um restaurante às 18h30, cabeça levemente inclinada, mão sobre a mesa tocando a de um homem do outro lado. Ele, porte firme, cabelo arrumado, sorrindo como quem já tinha ganhado um prêmio. Um quadro depois, os dois caminhando até um carro, próximos demais para serem só amigos. Na noite seguinte, parecido, mesmo lugar, mesmo horário, camisa diferente. As páginas finais traziam nomes. O nome dele era Mike. Ele tinha uma esposa, Emily. Havia um último endereço conhecido e um link para um registro público. Nada dramático, apenas realidade organizada. Fiquei sentado no caminhão, olhando para o volante por talvez 1 minuto. Então respirei fundo e fiz apenas 2 ligações. A primeira para um advogado para iniciar a papelada. Mantive tudo no mínimo. Nada de terra arrasada, nada de teatro. A segunda para um endereço em um bairro tranquilo perto da escola. Uma mulher atendeu com uma voz calorosa e firme. Oi, eu disse. É a Emily? Sim. Você não me conhece. Meu nome é Nate. Isso vai soar louco, mas acho que tenho informações que você merece saber sobre seu marido. Não estou ligando para causar confusão. Estou ligando para colocar fatos nas suas mãos. Houve uma pausa. Depois, cautela. Que fatos? Mantive simples. Ele se encontra com minha esposa em um restaurante perto do centro na maioria das noites, por volta das 6h30. Tenho datas, horários e fotos. Posso enviar ou podemos nos encontrar. Você decide. Quem é você mesmo? Nate, o marido da mulher que aparece nessas fotos. Silêncio na linha. Então mande uma foto. Enviei uma. 30 segundos depois, ela falou de novo com a voz mais tensa. De onde você tirou isso? Observado. Confirmado. Não acrescentei nada para dramatizar. Ela soltou o ar, como alguém tentando não acordar uma criança dormindo. Ok, se isso for verdade, eu preciso ver tudo. Onde podemos conversar? Nos encontramos em uma cafeteria naquela tarde. Emily tinha pouco mais de 30 anos. Cabelo preso, olhos vermelhos como se tivesse sido alérgica à última hora. Ela não parecia fraca. Parecia alguém segurando uma caixa de papelão debaixo da chuva. Por que você faria isso? Ela perguntou direto. Porque eu gostaria de saber, respondi. E por que não brinco com jogos dentro da minha própria casa?
Deslizei as páginas impressas pela mesa. Ela passou os olhos rápido, virou folhas, desacelerou. Depois pousou a palma da mão sobre o monte, como se estivesse fisicamente interrompendo aquilo. O nome do meu marido é Mike, sussurrou. Seu relatório diz mesmo homem. Ela levantou os olhos. Aquele restaurante, o Jawart, é o da parede de tijolos, certo? É. Eles vão lá com que frequência? O suficiente para o seu primeiro palpite estar certo. Ela engoliu em seco e assentiu. Eu não queria acreditar. A voz dela se firmou. O que você vai fazer? No meu casamento. Eu disse de forma direta e baixa, com as chaves ainda no bolso. Mas antes de a papelada andar, quero fechar um ciclo. Você pode se juntar a mim ou não, é sua escolha. Fechar um ciclo? Como? Pegá-los onde eles gostam de fingir que está tudo bem. Sem fogos de artifício, só precisão. A gente aparece, diz olá e vai embora. Depois eu troco as fechaduras e mudo de vida. Ela me encarou por um longo segundo, como se estivesse medindo o homem à sua frente. Eu não sei se consigo encará-lo. Então não encare, eu disse. Você pode ficar ao meu lado ou do lado de fora. De qualquer forma, a verdade permanece. Ela assentiu devagar. Se fizermos isso, não contamos a eles que sabemos. Chegamos quando eles já estiverem sentados. Exatamente. Ela bateu de leve na mesa. Quando? Amanhã às 6, eu disse. Eles são criaturas de hábito. Ela olhou para a janela. Ele vai ter um motivo para chegar tarde amanhã. Murmurou como se estivesse narrando um filme cujo final já conhecia. Tudo bem. Me manda o endereço. Enviei. Ela saiu com as páginas dentro de uma pasta Manila debaixo do braço, como um arquivo que finalmente ia parar de evitar. Naquela noite, minha esposa era outra mulher. Ela fez macarrão, colocou música e veio por trás de mim enquanto eu abria a correspondência, passando os braços pela minha cintura do jeito que costumava fazer. Tenho pensado, ela disse suavemente. Eu quero nós de volta. Eu sei que tenho estado com a cabeça em outro lugar. Não foi justo. Continue, respondi. Minha voz estava tão neutra que eu quase a admirei. Eu vou melhorar. Nada mais de saídas vagas à noite. Se eu for a qualquer lugar, você vai saber. Você merece isso. Eu me virei e estudei o rosto dela. Ela parecia sincera, parecia calorosa. Parecia exatamente como alguém que encontrou um jeito de ser duas pessoas e escolheu qual delas apresentar naquela noite. Tudo bem, eu disse. Eu te escuto. Ela sorriu aliviada e ficou na ponta dos pés para me beijar. Obrigada. Você não vai se arrepender. Eu não faço arrependimento, respondi leve. Eu faço decisões. Ela assentiu, confundindo aquilo com uma promessa. Me abraçou por mais tempo do que o normal antes de dormir. Quando fechei os olhos, não vi macarrão nem a luz da luminária. Vi uma mesa às 6:30 e duas mãos se tocando sobre a madeira. 2 dias depois, a mensagem chegou. Mamãe me convidou para ir lá. Ela precisa de ajuda com uma coisa. Vou tentar voltar cedo. Deixei o jantar no forno. Eu respondi. Diga oi para ela. Então mandei mensagem para Emily. É hoje, 17 horas, no lugar que combinamos. Saí do trabalho às 16:15 e estacionei perto da esquina. Sentei em um lugar com visão clara da mesa de sempre deles e pedi água. Às 17:05, Emily entrou com uma blusa simples e um rosto decidido a não ser testado. Ela se sentou na cadeira à minha frente. Isso parece um erro, disse quase num sussurro. E se eles não vierem? E se tudo isso for só um grande mal-entendido? Eles virão, eu disse. Mas digamos que não venham. A gente come, conversa e vai para casa sabendo que não fugimos de nada. Às 18:30, reavaliamos. Ela soltou o ar e pegou o cardápio, sem realmente ler. Ninguém se encontra sempre no mesmo lugar, disse, ainda tentando se convencer a desistir. Pessoas que querem se sentir especiais são preguiçosas com os detalhes, respondi. Elas confundem repetição com conforto. Ela piscou para mim ao ouvir isso. Você sempre fala como um manual. Só quando termino de jogar um jogo em que não entrei. Um garçom veio e anotou nosso pedido. O restaurante estava meio cheio, com casais pós-trabalho e algumas famílias. Às 17:45, um homem familiar entrou, varreu o ambiente com o olhar e escolheu a mesa de sempre, Mike. Ele não parecia um vilão. Parecia um cara que gostava de rotinas e achava que era ele quem as criava. As mãos de Emily se apertaram. Ok, ela sussurrou. Então é verdade. Você queria acreditar que ele não apareceria, eu disse. Ela assentiu uma vez. Queria. Você não está errada por querer que o mundo faça sentido, falei. Está errada se acha que pode fazê-lo fazer sentido fechando os olhos. Ela não respondeu. Colocou a mão sobre a minha sem olhar para baixo, mal tocando.
Depois puxou de volta como se tivesse encostado numa chapa quente. Às 6 chegaram e passaram. Às 18h25, meu telefone vibrou. Era uma mensagem da minha esposa. Vou ficar para jantar na casa da minha mãe. Faz tempo que não passamos um tempo juntas e ela quer me agradecer pela ajuda. Virei a tela para que a Emily pudesse ler. Ela deu um sorriso pequeno e amargo. Digitei. Você não vai acreditar, mas eu também estou jantando na casa da sua mãe. Vira. Foram 10 segundos que pareceram uma música inteira. Do outro lado do salão, o celular da minha esposa caiu da mão dela sobre a mesa. Ela se virou na cadeira em direção ao bar, os olhos vasculhando o lugar. Eu já estava de pé. Emily se levantou comigo. Atravessamos o espaço sem pressa. As pessoas não se apressam quando são donas da verdade. Mike nos viu primeiro. O rosto dele se contraiu e depois afrouxou, como o de um homem percebendo que engatou a marcha a ré em vez da frente. Minha esposa empalideceu uma vez e depois outra. Oi, eu disse aos dois, com o mesmo tom que uso com clientes quando a fatura é direta. Lugar aconchegante. A boca da minha esposa se mexeu primeiro. Nate, isso não é... Para, eu disse, calmo. Pergunta a si mesma se você compraria o que está prestes a vender. Ela fechou os olhos por um instante. Emily não. Ela olhou direto para o Mike. Quem é ela para você? Ele tentou algo entre uma risada e uma tosse. Emily, eu te disse, isso é uma cliente. A gente só estava... Eu o interrompi com um pequeno gesto em direção à mesa. Cliente de mãos dadas. Isso é pacote premium. As pessoas já estavam olhando. Celulares ainda não tinham aparecido, mas a atenção sim. Um garçom pairava por perto. O gerente espiava do balcão de recepção. Não estava alto, estava concentrado. Minha esposa alcançou meu pulso. Eu não me movi. Nate, por favor, podemos sair e conversar? Ela pediu. Conversar sobre o quê? Perguntei. A receita? Ela começou a chorar quando percebeu que o sarcasmo não ia resolver. Me desculpa, disse lutando para respirar. Eu estraguei tudo. Eu me perdi. Eu posso consertar. Não, respondi. Você não pode consertar o que quebrou. E continuou quebrando enquanto chamava de cansaço. Mike tentou se impor. Ei, cara, você não precisa... Eu olhei para ele do jeito que se olha para um prego que você não vai usar. Senta. Termina seu jantar com a minha ex-esposa. Ex? Ele repetiu fingindo rir como se estivéssemos brincando. A partir de amanhã de manhã, eu disse. Dei entrada no processo na segunda. Eu ajo rápido quando o respeito está em jogo. A voz de Emily cortou o ar, mais afiada agora. Mike, acabou. Arruma uma mala hoje à noite. Não volta para casa até eu marcar um horário. E não toque nas minhas coisas. Ele piscou para ela como se ela tivesse falado uma língua que ele nunca ouvira. Emily, você ouviu, ela disse. E por um segundo eu vi nela a mesma linha limpa que existe em mim. Decisões. O gerente se aproximou pedindo desculpas em voz baixa, sugerindo que fôssemos para fora se aquilo fosse continuar. Não ia. Eu já tinha dito o suficiente. Virei-me para a minha esposa. Este sou eu saindo da mesa, eu disse. Você pode ficar com a conta. Ela tentou me segurar de novo, agora desesperada. Eu te amo. Balancei a cabeça uma única vez. Você ama a versão de mim que não conferia a fatura. Um casal numa mesa próxima suspirou, como se aquilo fosse um filme. Eu não me senti uma estrela. Me senti um empreiteiro encerrando um serviço. Lá fora, Emily estava parada, o peito subindo e descendo, o rosto firme. Ela me olhou, passou por mim e depois olhou para mim de novo. Eu não acredito que acabei de fazer isso. Você não fez nada de errado, eu disse. Você respondeu aos fatos. Eu ainda sinto... Ela começou sem encontrar a palavra. Não precisava. Você tem o direito de sentir qualquer coisa, eu disse. Mas não é obrigada a continuar sustentando uma mentira. Fomos para a minha casa porque, sem surpresa alguma, ela não queria voltar para um lugar onde o casaco dele ainda poderia estar jogado na cadeira. Parei na loja de ferragens que fica aberta até tarde. Peguei um novo conjunto de fechaduras e troquei tudo em 10 minutos, cravados. Ela observou meio atordoada. Você faz isso com frequência? Perguntou tentando aliviar com uma brincadeira. Só quando uma porta precisa decidir quem deixa entrar. Sentamos à mesa da cozinha com 2 copos de água. As emoções saíram em ondas por um tempo. Depois, não saíram mais. Quando as palavras acabaram, ficamos ali no silêncio. E ele não doeu. Por volta da 1 da manhã, preparei o quarto de hóspedes e disse que era dela pelo tempo que quisesse. Ela me olhou como se eu tivesse jogado uma boia de salvação e tentou recusar por hábito. Tudo bem dizer sim, eu disse. Ninguém está contando pontos. Ela assentiu.
Obrigada. Conversamos até o céu ficar cinza. Não sobre eles, sobre qualquer outra coisa. Ela era engraçada quando não estava defendendo seu perímetro. Inteligente, rápida, sem paciência para a superficialidade. Em algum momento eu disse: não entendo por que um homem iria procurar outra coisa quando tinha você. Ela sorriu, sem achar graça. Também não entendo por que uma mulher iria procurar outra coisa quando tinha você. Nos olhamos por tempo demais. O ambiente não vacilou. Apenas esquentou. Então ambos desviamos o olhar e deixamos o momento passar, porque nem toda faísca vira incêndio. E agora havia regras, mesmo que não as tivéssemos dito em voz alta. Acordei perto das 5 da tarde com cheiro de ovos e café. Ela tinha achado uma frigideira, entendido minha máquina velha e colocado 2 pratos como se fôssemos colegas de casa fazendo isso há anos. Café da manhã tardio, disse, divertida. Tecnicamente, jantar funciona para mim, respondi. Olhei o celular. Chamadas perdidas demais, mensagens empilhadas como tijolos, promessas. Por favor. Explicações. Bloqueei o número, desliguei o som e coloquei o telefone numa gaveta. Você não vai responder? Emily perguntou, querendo dizer os dois. Tudo aquilo. Já respondi, eu disse. Ontem à noite. Nós comemos. Eu disse a ela que não estava satisfeito. Ela arqueou um sorriso. Isso é uma piada sobre apetite ou você está insinuando outra refeição? É um convite, eu disse. Tem um lugar do outro lado da cidade que realmente merece ser chamado de o melhor, se você não estiver cansada de restaurantes. Isso é um encontro? Ela perguntou, brincalhona pela primeira vez desde que eu a conheci. Se você não for contra, ela riu. Qualquer lugar, menos aquele da parede de tijolos. Combinado, eu disse. A gente não repete hábitos que não escolheu. Fomos, comemos, mantivemos o assunto eles numa coleira curta e depois soltamos de vez. Falamos do trabalho dela na clínica, da minha equipe, de histórias de viagem idiotas. Se alguém tivesse filmado, pensaria que estávamos no meio de um relacionamento que tinha começado meses antes. Naquela noite, ela voltou comigo para casa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não foi um escândalo. Foram 2 adultos traídos por um roteiro que não escreveram, decidindo escrever o próprio. A semana seguinte passou rápido, papéis assinados. Eu encaixotei as coisas de forma metódica, deixei para ela a cozinha que dizia amar e fiquei com o que construí com as próprias mãos. Cancelei as contas no meu nome no endereço antigo e segui em frente como um homem que já tinha escolhido o caminho. Ela mandou mensagens de números diferentes algumas vezes. Bloqueei sem cerimônia, mandou e-mail. Arquivei. Não havia mais nada a discutir. Todo eu posso mudar. Tinha vencido no momento em que vi onde ela vinha treinando isso. Emily ficou comigo. Depois metade do guarda-roupa dela ficou. Depois, tudo. Ela entrou com a própria papelada e comentou, seca, que pretendia sair com o que era dela e metade do que ele achava que era dele. Não comentei. Não comemoro quando alguém resolve o próprio lixo. 3 semanas depois, a casa encontrou um novo ritmo. Emily acorda antes de mim. Canta desafinado enquanto mexe os ovos e deixa as chaves sempre na mesma tigela, como se tivesse nascido para usar minhas coisas do jeito certo. Às sextas-feiras, pegamos a estrada sem mapa e voltamos com recibos de gasolina e piadas internas. Troquei de caminhonete porque eu quis, não porque precisava provar alguma coisa. O trabalho aumentou. Contratei um cara novo que realmente gosta de chegar no horário. O cachorro escolheu ela. Eu deixei. De vez em quando, ouço notícias da minha ex-esposa. Um amigo comentou que ela se mudou para um apartamento pequeno e começou um hobby que dá para fazer sozinha. As redes sociais dela ficaram quietas. Fez uma postagem pública sobre crescimento e depois parou de publicar fotos por um tempo. Eu não fui olhar. Alguém me contou sem que eu perguntasse. Quando penso nela, não é com raiva. É com a mesma sensação que tenho ao ver uma viga rachada. Ela deveria ter sustentado, mas não sustentou. E agora a gente substitui. Numa tarde, meses depois, Emily e eu estávamos em uma loja, olhando alianças. Ela pegava uma, colocava de volta, passava para outra. Eu a observava, não de um jeito cinematográfico, mas como um homem que sabe o que quer. Leva o tempo que precisar, eu disse. Ela levantou os olhos. Você já sabe, não sabe? Sei, respondi. Eu soube na noite em que você disse ao Mike para não voltar para casa. Ela sorriu. Um sorriso que não pede permissão. Me pede. Eu não fiz discurso. Não enceno. Disse a verdade. Eu quero que o resto da minha vida seja construído com você. Quero a sua voz na minha cozinha e suas chaves na minha tigela. Diz que sim. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, o que é um truque que não recomendo a menos que você tenha certeza. Sim,
Ela disse. Saímos da loja sem anunciar nada para ninguém. Paramos num carrinho de hambúrguer e comemos dentro da caminhonete com as janelas abertas. O cachorro dormia em casa, a casa estava limpa, as fechaduras eram novas e a mesa era nossa. Se você está procurando a parte em que eu volto e tenho uma última conversa com minha ex-esposa, vai se decepcionar. Não houve. As últimas palavras que dei a ela foram naquele restaurante. Você ama a versão de mim que não conferia a fatura. Essa frase ainda vale. Eu a carrego no bolso como uma ferramenta. Ela me lembra o que eu aceito e o que não aceito. As pessoas perguntam como eu consegui ficar tão calmo. Não é calma, é clareza. Você traça uma linha, faz valer e deixa a bagunça para quem a fez. Sim, contratei alguém para me trazer fatos. Sim, estabeleci regras antes de ter provas. Isso não é mesquinhez, é manutenção. Se você vê a rachadura cedo e escora a parede, salva a casa. Às vezes, porém, a rachadura diz que a casa precisa vir abaixo. Quando isso acontece, não fique ali esperando o gesso pedir desculpa. Meu final não foi fogos de artifício. Foi limpo. Ela perdeu o que mais queria. Conforto sem responsabilidade. Eu recuperei o que importava. Meu tempo, meu nome, minha paz. E agora, quando chego em casa do trabalho, a luminária está acesa, o cachorro bate o rabo e Emily me encontra na porta com um sorriso que me acerta bem no peito. Eu não sou mais cego, não sou desconfiado. Sou simplesmente um homem que sabe que respeito é a primeira coisa a entrar pela porta e a última a sair. Na noite em que brindamos ao noivado na nossa mesa favorita, o garçom perguntou se estávamos comemorando algo especial. Emily olhou para mim. Eu me mantive firme e disse: sim, boas escolhas. Levantei meu copo. Não precisei dizer nada esperto. Eu já tinha dito a única frase que realmente importava para a única pessoa que precisava ouvi-la. E assim, o ciclo se fechou. Não com um estrondo, mas com uma decisão. Comentário Nick do Reddit. Essa história não é sobre vingança. E também não é sobre quem saiu por cima. Ela é sobre clareza. Muita gente acha que maturidade emocional é aguentar tudo em silêncio, esperar provas irrefutáveis, tolerar o desconforto até ele virar insuportável. Mas isso não é maturidade, é adiamento. É medo de tomar decisões que mudam a própria vida. O protagonista dessa história não explodiu, não fez escândalo e não tentou controlar a esposa. Ele fez algo muito mais raro. Observou, estabeleceu limites e agiu de acordo com eles. Antes mesmo de ter certeza da traição, ele já tinha certeza de algo mais importante. O respeito tinha acabado. E isso é o ponto central aqui. Traições raramente começam no ato físico. Elas começam quando alguém decide esconder, omitir, criar uma vida paralela enquanto ainda usufrui do conforto da relação oficial. Quando a pessoa quer liberdade sem responsabilidade e chama isso de cansaço, confusão ou fase. Outro detalhe importante. Ele não tentou convencer, implorar ou competir. Não entrou em disputas emocionais. Quando os fatos apareceram, ele simplesmente alinhou suas ações com aquilo que já sabia no fundo. Isso não é frieza. Isso é autorrespeito. E a parte mais interessante da história não é o confronto no restaurante. É o que vem depois. Não houve perseguição, não houve tentativa de fechar ciclos com longas conversas inúteis. Porque algumas pessoas confundem encerramento com prolongamento da dor. Às vezes, o encerramento é simplesmente sair da mesa. Já a nova relação não nasce de carência ou revanche. Ela nasce de duas pessoas que foram traídas, sim, mas que não escolheram se definir por isso. Elas escolheram não repetir padrões, não romantizaram a dor, não aceleraram promessas, apenas deixaram a vida seguir com honestidade. E talvez essa seja a maior lição da história. Bons finais raramente são barulhentos. Eles são silenciosos, organizados e coerentes. Se você está assistindo isso e sente que algo no seu relacionamento está rachado, preste atenção, nem toda rachadura pede conserto. Algumas existem para mostrar que a estrutura inteira precisa ser repensada. Respeito não é negociável. E amor que exige cegueira não é amor, é conveniência. No fim, ele não perdeu uma esposa. Ele recuperou o próprio tempo, a própria paz e a capacidade de entrar em casa sabendo que ali não existe teatro. E isso, honestamente, é uma vitória que não precisa de aplausos.